Fala galera, estamos começando mais um JohnnyCast. Na verdade, voltamos. Vou botar a galerinha ali. Estamos começando mais um JohnnyCast aqui direto da Atos Produtora. Tô muito feliz hoje porque eu tô com um convidado mega especial, meu amigo Ezequiel, mais conhecido como Zeca. Zeca, valeu por ter vindo, meu velho. Eu que agradeço, cara. Massa demais, cara. Te apresenta aí pra galera aí, Zeca. Pô, então tá, né? Ezequiel Corrêa, guitarrista da banda P49. Como o Johnny disse, tá voltando aí, que legal, com Isso aí. o JohnnyCast. Não, JohnnyCast. JohnnyCast. O podcast, não, errei tudo aí, É JohnnyCast mesmo. É, JohnnyCast, isso aí. É o da Atos Vai cortar Produtora. depois, não deixa o pessoal ver isso aí, Não, cara. vamos deixar. É na Atos Produtora, mas é JohnnyCast mesmo. Isso, cara, que bacana tá aqui contigo. Ah, legal, Me mano. sinto extremamente lisonjeado de estar aqui contigo, Prazer cara. é meu, irmão. Feliz demais, a gente já troca ideia há bastante tempo, né? Aham. Até antes aqui do podcast a gente trocou uma ideia. Esse aqui é um cara muito querido aí, um cara que tem uma... Né, eu sou suspeito a falar que eu sou fã de carteirinha dele desde a época que eu tocava na Shekinah. E eu ia lá tietear ele junto com, Olha aí, com a cara. galera da P49 lá, né? O Éder cantava na P4, na Shekinah. Shekinah. E a gente tava sempre dizendo, pá, cara, uma vez que a gente abriu o show pra vocês, assim, foi o auge pra nós, assim, né? Olha aí, cara. Foi muito legal, né? Então, cara, só gratidão por ter aceito o convite aí no meio da semana, tá aí com a Eu que gente. agradeço, cara. E tá nessa volta do JohnnyCast, né? Que é um podcast que já tem um tempo aí, só que tava parado, né? Devido a alguns problemas de percurso, mas a gente tá aí com toda a força agora. Isso me deixa mais feliz, mais contente ainda por eu estar participando do primeiro da volta, né? Isso aí, cara, isso aí. Mas enfim, Zeca, eu te convidei, né, no intuito da gente trocar uma ideia. Né? Aqui um bate-papo bem descontraído, não tem frescura, quem conhece o JohnnyCast que sabe disso. E eu ia te perguntar, cara, o que te inspirou a começar a tua carreira musical? Como é que tu começou isso? Porque a gente conversa já há um tempo, mas tem coisas que eu sempre tive curiosidade de saber, né? Tipo, eu sei que tu toca há bastante tempo, mas o que inspirou? Como tu começou? Se foi pais, foi alguém que já veio, a veia musical já veio da família, enfim, cara. Cara, a minha família é muito musical. Uhum. Vem lá de trás, lá, né? Meu avô, tanto parte de pai, parte de mãe, tudo músico de bailão, essas coisas assim. Então tá na veia já, tá no sangue, né? E não foi diferente comigo. Na minha família todo mundo é assim, cara. Quem não toca, canta, e canta muito bem, Que legal. né? Eu fui uma exceção que eu não canto e tô tentando tocar, né? sempre com essa. Ele não gosta do som dele, não gosta de nada. Olha, não é depois a fácil. gente conta isso aí. Então a gente vai chegar lá. Cara. Então é assim, a minha família é muito musical, então desde pequeno, cara, a música ela é 24 horas na minha cabeça. Eu tô conversando massa. contigo, tá rolando música aqui, entendeu? Então eu lembro que eu era pequeno, quando eu ia deitar, ia dormir, eu pegava um rádio do meu pai cara, eu virava a noite até dormir assim, o rádio ligado com música, então sempre música. E veio, né? Vem lá de trás, então tá na veia, eu não consegui fugir disso. Sim, quando eu te conheci, cara, eu me lembro que a gente já via P49, né? Daí eu não sabia da tua estrada, né? Eu olhava lá e eu dizia, cara, o que... Aqui a gente pode falar, né? O que esse negão tocando desse jeito, né, cara? Hoje tem que cuidar, né? Qualquer coisa... né? Mas a gente tem uma amizade, a gente sabe que não tem problema. Tranquilo. Né? E é super com carinho. E eu disse, pá, cara, esse cara toca demais, cara. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou... E aí o Thiagão, que era o meu mentor na época, né? Que até um abraço pra ele, né? A guitarra. Que foi Tiagão, cara, faz muito tempo que eu não vi esse Ele cara. vai vir aqui. Opa, que bacana. O Abração Éder pro Thiagão também tá pra vir aqui. Éder, cara, show de bola essa gurizada. Gurizada muito tri. Ele foi Aham. meu mentor. Eu era o cara que xaropeava. Ele dizia, cara, me ensina o exercício. Eu falei, cara, eu te ensinei um ontem. Aprende esse aí primeiro, vai estudar. E eu tava ali batendo na casa dele. Um abração, Thiago. E eu te olhava ali e tal. E eu disse, cara, mas a P49, o meu conhecimento do Zeca era daquilo ali. A gente não conversava. Até muitos anos depois, né? Que foi agora há pouco que a gente foi ter o contato que eu acabei tocando lá com vocês e tudo mais, né? Produziu uma música nossa, Produzia né? música aos pés da cruz, Aos né? pés da cruz. Cheguei a tocar um pouquinho de teclado, cheguei a tocar um pouquinho de guitarra, né? No clipe eu tava na guitarra, apareci no piano também. Foi uma loucurada, mas saiu. A música Usamos o cara pra tudo aí, vem. A música ficou boa, né, Zeca? Bah, Até espetacular. o pessoal que não conhece aí, tem no YouTube, né? Depois Tem a gente... no YouTube, o clipe tá lá. Eu posso deixar embaixo a descrição, o cardzinho Isso. pro pessoal entrar. Aliás, essa música aí, vamos abrir um parênteses aqui, que não era sobre isso que nós claro, estávamos falando. perfeito. Mas essa música aí, cara, ela teve uma grande repercussão e ela toca em muitos lugares hoje. E eu ouvi
muita gente me mandando mensagem e tudo. E até sobre... Teve e não faz muito tempo isso, teve um cara assim, cara, eu tô acabado, tô assim, tô mal. Enfim, conversou comigo. Mas por um acaso eu achei a música de vocês, da P49 no YouTube, e, cara, veio bem a calhar o que eu tenho que fazer. Voltar aos pés da cruz. Que massa, cara. Isso aí foi muito bacana. Isso é bacana demais. E essa música ela toca, cara, em rádio web aí pelo Brasil todo, na Argentina, Noruega, Estados Unidos. Cara, tem até um outro país que não é El Salvador, cara. Que legal, mano. Então são umas coisas assim que... Por que eu conto isso, cara? Na verdade, isso pra gente é um grande... nos enche de ânimo para continuar com esse trabalho, né? Com certeza, cara. Isso enche de ânimo e se torna gratificante por a gente conseguir ouvir de pessoas isso que eu te contei agora aí. Cara, por um acaso eu achei a música de vocês no YouTube e é isso que eu tenho que fazer. Voltar aos pés da cruz. Daí foi o sentido da música atingiu mesmo, né? É isso aí. O objetivo alcançado. Isso. Porque às vezes a gente faz uma música sem fazer por fazer, né? Porque aquela coisa, né, meu? A gente... cara, por que tu toca rock? Cara, eu toco rock porque eu curto, né? Na verdade, eu gosto muito desse estilo. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas, por que tu toca? Cara, eu gosto, cara, desse estilo. Me faz bem tocar rock. Mas não é só o tocar, cara. Eu preciso nesse meu gosto musical que eu gosto tanto... Eu preciso fazer com que ele alcance vidas de forma com que fale com essas vidas, né? Com certeza. Não é só aquela coisa lá que mostra, que solo bacana. Tem uma mensagem, né, na música. O cara do pedal da bateria, o pedal duplo animal e tal, não, mas e o que diz a mensagem, cara? Exato. O que tá me falando essa letra? Que mensagem ela me diz? É a essência do negócio, né? Então, que isso é tri demais, eu, né, até não sabia disso, né? Porque às vezes a gente tá produzindo a música, a gente não sabe onde vai chegar, né? Às vezes a gente, tô produzindo a música de um amigo, mas qual é o intuito também de uma produção, né, musical, né? O estúdio aqui é uma produtora de música cristã, né? Eu não falo gospel, às vezes uso, né? Porque hoje é um termo, né? Qualquer coisa que tu botar no final gospel tá valendo, né? Tá valendo. Então... é uma produtora de música cristã onde a gente quer, né, cada vez mais produzir músicas que falem de Deus, que falem daquilo que a gente acredita, da nossa fé, enfim. É isso aí. Mas voltando ao assunto que eu tava te falando, então eu vi o Zeca lá dizer, cara, pelo amor de Deus, cara, como é que eu vou tocar desse jeito e tal? E daí eu fiquei olhando, e aquele rock, aquelas guitarras e tal, eu não tinha muita noção, eu tava começando. E aí eu pensava, cara, essas músicas são autorais, todas as músicas eram autorais, né? Isso, eu queria saber como é que era a parte de composição. Pelo que eu sei, era tu que escrevia todas as músicas, né? Isso, Arranjo, como é que era? Eu me lembro do Canhoto, tocava guitarra contigo. Isso, baita guitarrista. Baita guitarrista. O Alex era vocal, né? Isso. Mas até eu nem sei o que eu fazia tocando guitarra quando o Canhoto tava junto. Né, não completava, né? Não, o Canhoto era malvado. Não, era o malvado e o perigoso, né? Era dois, né? Não. Pois é, cara. Não, as guitarras de vocês eram top. Mas como é que era a parte da composição? O processo era só tu, se juntava a banda? Cara, assim, ó, geralmente, quando... até hoje é assim, geralmente quando eu componho a música, eu já vou com muitas ideias dela, assim. Depois eu passo pra gurizada no estúdio e dali todo mundo começa a... Faz a harmonia primeiro ou tu escreve uma letra? Não, assim, cara, quando eu vou compor, ela tem diversas formas de nascer. Perfeito. Uma composição minha. A gente tá conversando aqui de uma palavra que algum de nós disser, eu já consigo compor. Entendi. Né? Mas sempre nasce... tudo já letra e melodia. Já meio junto, já. Tudo junto, Mas é aquela coisa assim, não tem uma fórmula. O dia que tá inspirado é aquela coisa. Eu posso olhar aqui pra essa garrafa e escrever sobre ela. Entendi. Entendeu? Cara, eu olhei aqui o rádio aqui. Vou escrever sobre o rádio, cara. Eu posso dar exemplo mais concreto assim, de músicas. Um dia eu tava olhando, isso há muito tempo atrás, até uma composição que a P49 não tocou ainda, talvez um dia, vamos ver. Eu tava olhando uma matéria na TV sobre presídios no Brasil. Uhum. E o repórter chegou e conversava com os detentos e tal, e entrevistava. Cara, e aí alguns deles muito revoltados, mas outros já queriam mostrar uma certa alegria que tu via que não era. E daquilo ali que eu tava vendo, surgiu uma música. Uhum. E essa música,
só daquilo ali, do que eu ouvi e tal, surgiu uma música. Outro exemplo, agora de música também, que essa a gente até faz um bom tempo que a gente não toca. Perdidos no Espaço, uma música da Pega do 9. Legal. Cara, isso aí eu gosto muito de... Eu sou muito retrô, né, cara? Eu gosto muito de séries antigas e tal. Sim. E eu tava vendo aquela série Perdidos no Espaço lá dos anos 60, cara. Caraca. Então, quando anunciou ele que ia começar Perdidos no Espaço, cara, na hora me veio uma ideia pra escrever aquilo ali, aquela música. E foi de onde surgiu a música Perdidos no Espaço. Né? Então é assim, cara. Do nada, às vezes... Do nada eu tô andando, tô dirigindo, tô falando qualquer coisa, pá, vem uma palavra na mente. Cara, dali já sai a música. Então é assim, não tem uma fórmula muito certa. Bro. Sim, não tem. Não, eu te perguntei isso porque às vezes aqui no estúdio, né, geralmente eu não componho, já compus algumas coisas, né? Mas geralmente eu pego a música de alguém, que nem nós pegamos a da Gabriela, o irmão dela tinha escrito uma parte, ela outra. A gente pegou aquele ali, fez um blend e encaixou. Sim. E aí quando eu tinha a letra, eu consegui meio que montando. Eu sempre precisei de uma letra pra... Porque eu tenho algumas melodias na minha cabeça, mas pra eu compor, geralmente eu já preciso ter alguma coisa, tipo assim, pelo menos uma melodia. Né? Dentro daquilo ali eu vou encaixar a letra. Sim. Que às vezes é aquilo, né? O pessoal diz, eu quero escrever tudo isso aqui. Tá, mas dentro disso aqui, na métrica, tu não vai conseguir jogar, né? Então, muito legal isso, que nem tu falou, pô, eu olho pra garrafa aqui, isso... Mas tem que estar inspirado, né, Zeca? O pessoal acha que escrever música também é... Eu ia te falar sobre isso agora. Teve uma vez não, várias vezes já. Cara, eu quero escrever uma música contigo. Cara, quando é que a gente pode marcar pra tu lá em casa pra gente fazer? Cara, a música, não é, pra mim, pelo menos, não é assim. Eu tenho que estar inspirado, cara. Sim. Tá certo que 24 horas roda a ideia na minha cabeça. Mas tem coisa que eu comecei a escrever, eu parei. Nem continuei. Sim, deixou ali. Deixa ali. Ou tem coisas que às vezes eu não tô com como escrever na hora, então eu pego o celular e gravo ali aquele pedacinho da letra que já me veio e o resto eu só vou inventando lá no Enrolation, né? Entendi. Entendeu? Mas é aquela coisa, tem que estar inspirado, sim. Hoje tu sabe que tem um aplicativo, cara, quem me mandou até foi o Jeremias, que tu larga a letra ali, ele já te dá várias melodias junto com a tua letra. Não, dessa eu não sabia, cara. Eu não vou falar o nome agora aqui, mas é muito legal. Não e, cara, se eu te falar cara, que vem a música completa. Ô, louco, meu. E, cara, te falar pior, fica legal. Mas não deixa o cara muito, como é que se diz assim, sei lá, cara. É que nem o... Uma das partes que vão me crucificar. É que nem o cara quando algum tecladista, alguma coisa, nós vamos tocar em si bemol. E vai no transposto. Aí vai no transposto. Opa, passei. Toca tudo em dó, mas tá tocando dó, ré, mi. Aí fica muito barbada, né, cara? Sim, eu sim. Acho assim... Não, eu digo pro cara, pro cara que não tem uma noção. Claro. Eu não sei compor. Eu não sou nada contra isso aí. O indivíduo com quer certeza. usar, vai usar tranquilo. E pra uma guia, feliz, às vezes, eu preciso fazer uma guia. Ali vai te dar uma melodia toda pronta em cima de uma letra. Ele vai encaixar, né? E é uma inteligência artificial, né? Nunca vai ser como tu fazer. Mas, enfim, às vezes vem pessoas aqui pra compor. Cara, eu pego o tecladinho ali e vou largando algumas notinhas, crio a guia e depois faço, né? No teu caso, né? Quando tu veio gravar aqui, tu já veio com tudo pronto. E como tu fala, né? Minha ideia já tá aqui. Sim. E isso é muito bom pra produzir, porque quando o cara começa assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer. Ele vem pra dentro do estúdio, Zeca. É difícil. É complicado. Porque daí o cara tu não sabe pra onde vai. Não, cara, nossa música é assim, nós queremos seguir essa linha, a referência é essa. Aí tu sabe onde vai chegar. Não, eu toco o Zé Cabaleiro, mas eu quero suar igual o Skank, igual a Shakira, não sei. É umas coisas, né? Já aconteceu. Sim, né, cara? E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta diante do lance do processo de composição. Como que tu lida, cara? Porque sabe que tem sempre os caras que não curtem a música do cara e isso vai acontecer. Né? Até porque hoje, se a gente pegar dentro do âmbito igreja, o heavy metal, o rock, que a gente gosta muito e que a gente tocava, é escasso, né, cara? Onde é que tu vai tocar hoje? Na assim, verdade, né? nem só no meio da igreja, no Brasil. No Brasil, Se a gente for entrar... Até depois eu quero dar um toque. Claro, pode falar. Mas como que tu lida, assim, com os feedback negativos? Tipo, até mesmo da produção da música que a gente fez. Cara, eu não gostei da mix do teu produtor, porque eu também passo por isso. Cara, eu achei que a caixa podia ter ficado mais pó, eu achei que podia ter dado uma compressão maior no vocal, eu achei que o médio agudo sobrou. Cara, eu hoje tô mais tranquilo com isso. Eu, no começo, eu ficava meio assim, tipo, tá, mas será que eu tô ouvindo? Não, que às vezes tem um cara com o ouvido mais treinado. No meu caso, nós estamos falando da obra no todo, né? Tem a questão do gosto, que nem eu sempre falei. Quando eu tava produzindo, eu tava contigo, eu tava com o artista. Quem tá ouvindo não tá com a pessoa. Então, se tu se agradou da música e a gente tá tendo uma referência padrão no mercado, é assim que tem que ficar. Mas como é que tu lida com os feedback negativos? Isso no geral, não só na música, tudo. Tu sabe que assim, ó,
Eu sou um cara muito crítico comigo mesmo. Sim, eu sei. Extremamente crítico. Eu sei. Produziu nossa música, tu viu, cara. Depois, vamos contar pro pessoal. Gente, pensa. O homem queria me matar, né, cara? Ó, meu guitarra tá muito grave. Não, bata. O guitarra tá muito médio, eu não gosto de médio. Não, bata. Aquela vez até eu me enojei. Mas foi legal o resultado, ouvindo ele dizer assim, ó, tô todo arrepiado. Mas é isso aí, eu sou um cara muito crítico comigo mesmo. Então, assim, cara, quando alguém me fala alguma coisa que não é o positivo em cima daquilo ali, Sim. Na verdade eu já chego meio preparado, porque a gente sabe, cara. Sim. A gente sabe que nem todo mundo vai ter o mesmo gosto e não interessa pra quê. Né? Nem todo mundo vai ter. Então eu já chego meio preparado em relação a isso. Lá no começo, lá, sei lá quantos anos atrás, cara. Se alguém tocava, não podia. Até ficava meio assim. Mas depois, cara, tu vai ficando, vai calejando, vai, sei lá. Que é tudo. E aí tu tira um aprendizado também. Com certeza. Entendeu? Tu tira um aprendizado. Não. O teu timbre, não sei o quê, beleza. Porque, falando em timbre, eu sou um cara que eu vivo numa eterna busca do timbre perfeito, tá? Sim. Quando eu acho que eu achei uma coisa bacana ali, show de bola. Passou 10 minutos, eu toquei, pra mim já não é mais o perfeito. Sim. É um problema sério isso. Eu vi aqui no estúdio, gente. Eu só olhava ele mexendo. Zeca, não mexe no captador aí. Não, mano, porque eu gosto do som. Não, porque não ficou melhor assim. Ô, Zeca, não faz isso comigo, cara. Então, cara, eu lido com isso assim, bem tranquilo mesmo. Bem isso tranquilo, é bom, porque ao longo dos anos vai te calejando essas coisas, claro. né? E tu vai aprendendo chega uma hora que o cara tem que adquirir uma maturidade em cima das coisas. Tem. Né, cara? Isso na vida. Na vida, todo, né? Então, esse lance também de um feedback negativo, uma coisa assim, cara, escuto, tento tirar alguma coisa daquilo ali, né? Às vezes, pra mim, não, cara, porque nem sempre eu vou concordar. Com certeza. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Se eu não concordei, show de bola, valeu. Tu tem o teu gosto musical também, né, Zeca? Tu Claro, tem o que assim tu como gosta de cada ouvir, um, né? assim como cada um tem o seu, e eu não posso jamais pegar a cabeça do indivíduo que curte, sei lá, o estilo A, abrir a cabeça dele e meter o estilo B. Não tem como fazer isso aí. Não tem. Entendeu? Isso é muito verdade. Claro que tem umas coisas que a gente não. Tem. Vou deixar. Corta. E, cara, deixa eu te perguntar sobre a P49. Como surgiu e da onde que saiu o nome P49? Essa é uma pergunta que não quero calar. Cara. Porque depois o P4. É P49 ou P49? Na verdade, o 49 e o 49 vai dar na mesma, né, cara? É que parece que o 49 soa um pouquinho mais bonitinho. Exato. No comercial, né? Mas, cara, como é que surgiu a banda, cara? Quando a banda surgiu, em 94, 95, por aí, eu sou um cara que eu sempre curti rock. Sim. Apesar de escutar outras coisas também. Tu é eclético, né? Mas tu curte tudo que é música de verdade eu escuto. Cara, eu escuto moda de viola. Tu tem cara que escuta Kennedy. Com certeza. Que é muito boas melodias. Claro. Eu adoro. Cara, moda de viola, música clássica. É muito tri. Não. Aliás, sempre depois de um show, por exemplo, da P49, eu chego em casa ou no caminho eu já meto o fone e escutar uma música clássica, né? Eu gosto também. Vai limpando meu cérebro. Dá uma boa limpada, né? Depois de... Mas voltando ali, até perdi o fio da meada que eu tava falando aqui. Da P49, como surgiu em 94. Isso, em 94, 95. No começo, assim, eu sempre tive uma ideia do que eu queria fazer. Mas daí, como juntou mais alguns ali, e aí eu também sou um cara muito aberto a isso, de ideias, todo mundo que tá na banda tem pleno direito de colocar a sua ideia. Entendeu? Vamos trabalhar nessa música agora aqui. Cara, o batera, se ele tiver na mente dele lá um riff pra me dizer, show de bola. Então, pra mim, não tem problema. Não tem problema, é uma coisa muito democrática a P49. Sim. E a banda foi assim, eu já tinha uma ideia do que eu queria. Mas aí tínhamos outros componentes, cada um foi colocando sua ideia, ela ficou de uma forma. Até chegar um momento que, como toda banda, é muito raro uma banda que, sei lá, tem 30 anos de estrada e tá sempre com os mesmos caras, né? É muito raro isso aí. Sim. E com a P49 isso não foi raro, foi mudando até chegar exatamente no ponto que eu sempre pensei. Das coisas que eu sempre escutei,
né? Porque tem aquela coisa também, eu curto o rock, mas, cara, em várias vertentes ali, né? Sim. Que de tudo eu consigo tirar uma coisa pra criar a minha identidade. É perfeito, perfeito. Eu não quero soar igual a... eu sou muito fã de Malmsteen, por exemplo. Quem me conhece sabe que... Sim. Cara, mas eu não quero soar igual ao Malmsteen. Eu não quero soar igual a Oficina Não, tu G3. quer ter tua identidade Claro, musical, eu quero né? que as pessoas escutem assim como se tu escutar. O exemplo que eu dei aqui, Malmsteen, isso aí é Malmsteen, não precisa nem te dizer quem é que Sim. tá tocando. Isso aqui é Oficina G3, isso aqui é o, sei lá, o Dream Theater, isso aqui. É assim. Perfeito. Então eu quero ter a minha identidade também. Tanto com a P49 ou só como alguma coisa minha. Né? Sim, a tua assinatura é teu timbre, né? É isso aí. Então, e aí a P49 chegou num ponto até a gente realmente chegar naquilo que eu sempre pensei, né? E é isso aí, nós somos uma banda de rock, nós não somos uma banda... você toca metal, velho? Nós somos uma banda de rock, cara. Sem perder a identidade, claro, né? Sim. E tem aquela coisa que também... E toda banda de som pesado que se preza, ela tem sua balada, né? Com certeza. Quando a gente tem as nossas... E hoje eu posso... Vida Nova. Tem uma outra que a gente Vida pretende Nova. gravar agora também, que é meio estilão Vida Nova, assim. E em relação ao nome... Pois é. Ah... P49 ou 49. Cara, quando a gente começou a tocar, a gente não tinha um nome. E a gente começou a ir tocar em alguns lugares. E nessa época, todo mundo da banda fazia parte da igreja que era lá na 49. Tá. Aí os caras disseram, então é Parada 49. Não é. Vou botar o nome da banda de Parada 49, né? Se bem que tem cada coisa aí que misericórdia. Mas o 49, o 49, tem a ver com a localização da igreja, sim. Aí quando que eu tava dizendo, Entendi. a gente não tinha nome, a gente ia tocar, não tinha nome. Os guris da 49, os guris da 49. Aí surgiu o P49. O P tá lá em Jeremias 1:45, que eu sempre tive esse versículo comigo. Que a gente foi feito desde o ventre da nossa mãe profetas para as nações. Então o P é de profetas. Que legal, mano. Então os profetas da 49. Perfeito. É isso aí. Cara, muito bom. Pois é, porque eu ficava assim, será que é da Parada 49? Não, cara. Da onde que esse P, né, Não, cara? os profetas da 49. E aí a gente chegou a tocar junto, mas nunca parei pra conversar contigo isso aí, né, cara? Cara, que legal, cara. Baita banda, cara. Eu sempre gostei, fiz parte ali, né? Aquele período e a gente conseguiu fazer aquela produção. Tava engatilhando pra fazer uma outra, não me lembro... Ao nascer do sol, ao pôr do sol... Antes do sol. Antes do sol, viu? Isso. Quase bom. E que é um musicão. Aquilo ali vocês não Mas vão... então eu vou contar. Tu tem que Não falar, devia. cara. Mas ela vai... Vai sair? Tá no forno ali, tá? Inclusive... Caraca, cara. Quero ouvir, cara, porque é um musicão, gente. Pensa. É uma patada, cara. Eu já botei... Não devia contar, né, cara? Vou contar ou não? Conta ou não conta? Cara, pô, o Johnny Cast aqui, né, cara? Me respeita. Não, essa música, ela tá sendo... Eu já botei minha parte das guitarras, né? Que legal, mano. E... já botamos baixo também. Olha só. Então, vem surpresas Fiquem ligados, já. Ó, no canal Zeca aí, daqui a pouco vai estar aí. E eu vou ajudar a divulgar essa música aí, cara, porque Show é um de bola. musicão. E a banda, pra quem não conhece, gente, tem uma história gigantesca aí, uma baita banda. Eu sou, como eu falei, sou suspeito em falar, né? Já faz muito tempo que eu sou fã. Eu tenho um CD do Zeca aqui, tá? Eu acho que tá autografado, porque eu pedi pra te autografar, tá ali, que é aquele primeiro CD de vocês que foi pela Sabe que eu Fran, tenho né? um problema seríssimo com esse CD. Sim, ele né? não escuta o CD dele, tá? Não, eu não Ele tenho tem esse CD. Eu tenho, tá ali na minha gaveta. Cara, eu não tenho esse CD, porque daí entra toda aquela parte que eu falei no começo, assim, de eu ser crítico comigo mesmo. Sim, e cara. muito crítico, cara. Sim, cara. Se eu pudesse entrar em estúdio e refazer todo aquele CD... Mas isso aí, se tu falar pro Fernandinho, que gravou 200 anos, ele também refaria o CD de... Porque, cara, eu peguei esse tempo, eu tava vendo como melhorou muito a tecnologia. Tu pega um CD, eu digo nem da produção em si, porque daqui a pouco o cara fala, o cara deixou minha guitarra assim, o assado, não é esse o ponto. Mas tu pega pela tecnologia. Hoje, cara, tu escuta muita coisa sampleada que assusta, velho. Que se tu pegar um ouvido mediano, que eu digo assim, uma pessoa que não tem ouvido tão refinado pra música, cara, a pessoa não percebe. Eu já vi músico top entrar aqui e dizer, me conhece batera? Eu dizer, esse batera é o meu dedo na tecla do teclado. Né? O resto é edição. Então, porque o som tá... Claro, ainda o hi-hat entrega muito, tá? Sim. Porque tem a dinâmica ali, mas bumbo e caixa, meu amigo, esquece. Então, hoje tá... Tu pega um CD de
pega ali, cara, 15 anos, 10 anos atrás, É. já tem diferença pra agora. Com certeza. Né? Tanto que a gente sampleia pianos aqui que às vezes tu diz, cara, os caras estão conseguindo a ressonância das cordas do piano numa perfeição que tá absurda. É. Ninguém mais vai comprar um piano. O cara compra um teclado 7/8, bota ali os seus samples ali e já era, cara. Mas Então. agora falando de outro apontado pro que a gente tá falando de equipamento, né? A gente ia entrar, eu ia acabar falando aqui. Equipamento, guitarra, pedal, cara, hoje tá aqui na pedaleira do Zeca, a guitarra também. Hoje, cara, é a que tu tá usando, mas eu me lembro que tu usava muito pedal analógico, tu usou pedaleira, tu usou Cara, de eu já tudo. usei muita, usou muita de tudo, coisa. né? Assim, eu lembro lá no comecinho, assim, que eu não entendia porcaria nenhuma de pedal, mas que eu sabia que cada um me traria um timbre, um efeito. Então eu comecei... Cara, eu sou do tempo e agora só quem realmente é da minha geração vai saber. Dos pedais Oliver. Cara, eu ia falar isso aqui agora, desbato, é do pedal Oliver. Cara, meu primeiro pedal que eu tive na minha vida foi um Oliver, um Chorus da Oliver. Um negócio desse tamanho com 2 botões. Sim, um troção, É um né, tijolo, cara? matava uma pessoa, né? Dava na cabeça do um, já... Pior Era que assim, era, cara. E aí eu lembro que eu comprei aquele Chorus da Oliver. Tu deve ter Honor também, tu deve ter tido. Tive também. Mas, cara, tu sabe que... Já era bem melhor, né? Mas, ó, vai vendo. Eu comprei esse pedal, o Chorus, só que como eu disse que eu não entendia coisa nenhuma de efeito, de nada, eu não sabia quem era quem, cara. Sim. Então, pra mim, o Chorus era a distorção. Meu Deus, cara, só imagina. Bah, agora que eu A distorção era o delay, o delay E aí eu fui, era o reverb. o pai recebido, fui direto comprar aquele pedalzinho, cara. E eu nem testei na loja nem nada. Eu fui testar em casa. Caraca, Cheguei Zeca. faceiro, cara. Agora é o seguinte, deu pros ouvidos dos vizinhos. Agora eu vou arrebentar eles com essa distorção. Quando eu toquei aquela coisa suave, assim, Será que eu liguei o pedal? cara, e naquela época, Johnny, a gente não tinha uma internet, né, cara? Não, que não tu tinha. botava lá, tem todas as informações Não, ali. não Não tinha, cara. Não tinha. Não tinha. Assim era pra te comprar um disco também, por certeza. exemplo, né, meu? Hoje o cara não compra nada, tu vai lá e baixa. Sim, não, eu cheguei ainda a pegar a época que eu ia na Multissom escolher CDzinho lá. Mas, cara, tu tá falando de CD, eu ainda falo em vinil, velho. Sim, tu... Vai que tu tinha que chegar e às vezes encomendar, levava, sei lá, 4, 5 meses pra chegar aquele vinil. Entendeu? Que loucura. E era assim em matéria dos pedais, cara. Então tu não tinha o efeito que o fulano, o guitarrista tal usa. Vamos ver aqui, tu abre lá o Google, tá tudo explicadinho pra ti, como é que ele montou. Naquela época não tinha isso aí, cara. Entendeu? Que Era doideira, peito cara. aberto. Sim, daí tu Entendeu? comprou esse pedal. Mas eu me lembro quando eu te conheci lá na banda, tu já tinha, acho que, pedaleira. Teve Aí vários. eu usei esses pedais. Olha, aí depois eu comecei a me inteirar um pouco, eu comecei a comprar muita revista de guitarra e Sim. essas coisas assim. Cover guitarra, guitar player. E aí ali vinha bastante informação. Era o Google de hoje. Sim, Tá? sim. Era o Google de hoje. Aí, cara, comecei a ver sobre os pedais Boss. Disse, opa, peraí. Aí fui na loja, vi que o preço era outro, bem diferente. Sim, então, sim. não, peraí, se o preço é bem diferente, ele também tem que me dar uma resposta muito Sim. melhor. Aí comecei a me inteirar mais, realmente. Aí eu entendi o que era um chorus, uma distorção, uma verdade, e assim por diante. Sim. Aí comecei a usar os Boss. Aí depois eu entrei no mundo pedaleira. Por quê? Porque eu comecei a ver, cara. Aí já tava mais inteirado, já tava tocando bastante na igreja, essas coisas assim. E... Cara, eu não tinha saco de andar com aquele monte de pedal na frente ali, sabe? Não tinha mesmo. Aí eu comecei a me inteirar sobre pedaleira. A minha primeira pedaleira foi... Depois nunca mais também ouvi falar se existiu, mas com certeza deve ter saído fora de linha. Uma GW10 da Yamaha. Era uma pedaleira bem compacta, cara. Ela tinha um pedal de expressão, pra usar com volume UAA, e um vai e um volta. Vai pra frente, vai pra trás. GW10 da Yamaha. GW10 da Yamaha. Foi minha primeira pedaleira. Cara, eu não... Depois eu vou dar uma olhada. Foi minha primeira pedaleira, Curiosidade. cara. Faceiro. Conseguia tirar uns times bacanas ali, umas situações pesadas e tal. E dali fui indo, cara. E aí... A Berger uma vez lançou a Vamp 2. E aí eu fui testar. Azulzinha, aquela que parecia uma Isso, guitarrinha. curti os timbres e tal. Usei pouco tempo, porque pra mim não era prática. Sim.
Ela vinha com os 2 pedalzinhos separados. Isso, fuzilzinho ali e tal. Não era prática. Aí, saí dali foi quando eu comecei a estar no mundo boss, assim, de pedaleira. Aí eu usei a GT6, GT8, GT10. Tu não teve uma ME alguma coisa? Tive a M8. Isso. Uma azul, né? Uhum. Ela não tinha um pedal de expressão. Depois Tu não teve a ME50, que é uma azul também? Eu tive a M8 só. Cara, eu vi uns caras vendendo umas relíquias, assim. É uma baita pedaleira. Cara, um time muito bacana. Muito legal. Muito bacana. Eu tive a M8, aí depois a GT6, depois a GT8, depois a GT10 e a GT100. A GT100 ela tem uma história muito... Faz tempo que eu tenho, porque ela, cara, ela... Pra quem curte pedaleira digital, é show de bola. Ela te aproxima bastante, assim, do materiais da analógica, aquela coisa que todo mundo fala, tem o traço do atraso e tal. Sim. A gente gravou com ela aqui, tu viu, né? Sim, Como é que funciona bacana. Mas o que eu ia falar, assim, ela tem um time muito bacana e é bem fácil de lidar com ela, porque já que daí eu toco com todo mundo e mais com a P49, cara, eu não vou andar com 150 pedal na minha frente, cara. né? Eu só vou lá, programa aqui as coisas que eu faço. Sim, tu tem todos os switches ali, tu consegue... Isso. Cara, é uma infinidade. E uma coisa que foi bem bacana, eu consegui dar uma atualizada nela direto do site da Boss, né? Isso é legal. Só meti o cabinho ali e meti umas coisas bacanas pra dentro dela. E essa pedaleira aqui, ela tem uma história muito bacana. Porque aí eu já vou entrar numa outra história também, mas pra poder fala contar. Teve uma época na vida que eu disse assim, não vou mais tocar. Não quero mais tocar. Sim, tu largou. Vendi tudo que eu tinha, inclusive uma GT100. Tudo, cara. Eu tinha uma Paul Gilbert de Ibanez, vendi. Eu tinha uma Fender mexicana, vendi. Eu tinha uma Washburn, uma L2, se eu não me engano, vendi. Eu tinha um violão Yamaha, vendi. Eu tinha um monitor sem fio da Standard, vendi. Enfim, tudo que eu tinha eu vendi. Então eu não quero mais tocar. Aí fiquei acho que uns 3 anos sem encostar numa guitarra. Sem encostar numa guitarra. Os caras me encontravam nos lugares, vai tocar. Não, aqui tocar nada, rapaz. 3 anos que eu não encosto numa guitarra, agora mesmo. Já não tocava antes, imagina agora, sem encostar numa guitarra. Só que a nossa vontade, ela não é a vontade de Deus, né, cara? E a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Verdade. Entendeu? Embora muitas vezes a gente não entenda, mas ela é sempre boa, perfeita e agradável. Muito verdade. E se Deus disse pra ti, cara, que é aqui que tu vai, é aqui que tu vai. Não adianta tu dar curva que nem o Jonas fez lá, né? Deus mandou ele pro lugar e vou dar uma enganadinha em Deus aí. Vou dar uma curva. No final ele acabou tendo que fazer o que Deus mandou. É bem assim. Então, se Deus mandou tu fazer isso aqui, é isso aqui que tu vai fazer, cara. Até Deus, isso aqui não. Agora tu chega. Mas se Deus mandou, enquanto ele mandar, tu vai fazer. E por que eu tô dizendo isso aí? Porque eu disse que eu não ia mais tocar. Disse que eu não ia mais tocar e vendi tudo, cara. Até o momento que Deus disse assim, não, só um pouquinho. Se eu disse que é pra te tocar, tu vai tocar. Aí começou a surgir umas coisas muito loucas, assim. Legal. Aí... eu tinha vendido a GT100 também. Guitarra não tinha mais nenhuma. Não tinha instrumento mais nenhum. Até rola um lance da guitarra também. A guitarra veio primeiro. Que assim, uma coisa assim, muito espetacular. De que surgiu uma parceria muito bacana com a Tajima, né, cara? De eu ganhar a guitarra dos caras e tal. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso aí. Tá, veio a guitarra e tal. E um belo dia eu voltei a tocar. E aí eu fui tocar numa igreja e lá tinha um amp da Orange, que eu gosto bastante. E eu não tinha pedal nenhum, eu usei só os efeitos do amp, né? Terminou o culto, chegou 2 parceiros, 2 camaradas falar comigo e tal. Bacana o timbre, tu usou aí, não sei o que, papai. Eu usei só os timbres do amp. Mas eu não tinha uma pedaleira assim, assim. Cara, eu tinha, mas eu vendi. Vendi, da época eu disse que eu não ia mais tocar, e vendi. Aí, cara, foi muito interessante que os dois estavam aqui, cada um numa ponta, assim, conversando comigo. Aí pararam de falar. Um olhou pro outro e disse, mas então é o seguinte, ó. Qual era mesmo que tu tinha? GT100. Tá, então é o seguinte, nós vamos te dar. Nós vamos te dar. Caraca. Isso era um domingo. Na quarta-feira, o cara mandou um WhatsApp, meu, tá na mão.
Disse, pá, rapaz, Que Deus já loucura, mano. me deu a guitarra aqui de novo. Agora a pedaleira, será que realmente ele quer que eu toque ou não? Tá na cara, né, cara? Que doideira, que presentão, né, meu? Com certeza, cara. Nossa, cara, uma baita Com pedaleira. certeza. Eu vou dizer pra ti, eu não consegui mexer, acho que nem da metade dela ainda, cara. Porque é muita coisa que tem. É bastante coisa, né? Muita coisa, Cara, cada timbrão, assim, que é algo excepcional. e, cara, uma pedaleira que hoje deve estar custando uns 3 mais. Mais, né? Mais, é. Eu- E bacana que assim, ó, ela tá muito tempo em linha e não saiu, né? É Pra uma ver como pedaleira a bem coisa completa, né? Depois dela surgiu a GT1000, que é muito, muito cara, mas ela continua em linha e... Os caras Muito devem bacana. vender bem ainda essa pedaleira, Aham. né? Forte, né? A construção dessa pedaleira é massa, né? Ah, sim. Tudo Nossa, da Boss é top demais, Aham. né, cara? Eu gosto muito também. Eu cheguei a usar alguma coisa assim de. Mas daí de pedal analógico. Aí depois eu acho que eu não usei, mas vendi pra um aluno meu que era uma. Acho que é GT1, uma pequenininha. Isso. Que ela tem 3 pedazinhos assim e ela tem um azulzinho em volta, um Aham, LEDzinho. É isso aí. Cara, que GT1. pelo custo e benefício já é monstruosa. Ela é pequenininha, tu guarda no bag. E o cara, em matéria de timbre, assim, não vou estar fazendo propaganda, porque. Sim, mas sim. Principalmente pra quem tá começando e quer. Que pedal eu uso, enfim. Eu aconselho algumas coisas da Boss que é bem bacana. É, né? Assim, Aqui, claro, né? O cara vai gastar um troquinho, mas, tipo, é um negócio que tu não vai comprar e daqui uns meses tu vai. Não, Né? Mas que tu mesmo, assim, a GT1 ou tem as outras, né? Um pouquinho que tu não vai gastar tanto. E às vezes tu também não precisa ter aquela. Eu tenho essa aqui, tinha antes, claro, essa aqui, mas tinha antes, porque a minha necessidade era pra ela. Sim. Mas se tu não tem necessidade pra tudo isso aqui, não precisa ter ela. Cara, eu vi os caras timbrando essa pequenininha assim que eu assustei. É. Claro, eu sinto uma diferença ali em qualidade de alguns sons, Aham. principalmente em modulação, algumas coisas, né? Isso aí. O cara dá. Mas não tem como botar. Mas tu olha custo e benefício, cara, e tu vê o tamanho da pedaleira prática. Os caras não podem estar suando daquele jeito. É. Mas daí tu vê a qualidade da. Não vamos ficar fazendo propaganda pra eles, Sim, mas não. a qualidade do produto, né? Eu tô usando Ampero ali agora, eu vendi todos os meus pedais também, mas, cara, um negocinho desse tamanho que tem tudo que IR ali, coisa arada, tu fica dizendo, cara, cada vez mais os caras estão diminuindo o negócio Aham. e suando. Mas aqui a gente fala de um troço top. Cara, falamos de pedal. E a tua guita ali, meu? Pega a tua guita aí, que hoje tu tá usando Stella, mas tu já teve tudo que é guita, né? Cara, assim, ó, eu usei muito Ibanez, né? Eu perdi usou, as né? contas de quantas Ibanez eu tive, sei lá quantas Ibanez. Sempre curti, cara. Muita guitarra Ibanez. E até a última que eu tive foi uma Paul Gilbert, né? Que daí foi quando Sim. eu Branca? acabei vendo. A branquinha, Que legal. Mas eu já tive... Cara, falando em guitarra, a minha primeira guitarra foi uma Proline 2 da Giannini. Proline. Vai vendo, captação EMG. Nossa. Tempo que a gente, antes de ter aquele quebra da Giannini, né? Uhum. Fazia coisa muito bacana. E foi uma Proline 2 da Giannini, uma ponte flutuante, trave e tal, muito espetacular. Show de bola. Aí depois de todas essas guitarras, já tive Yamaha. Yamaha é massa. É, Eu tive a Pacífica. eu tive um modelo que não existe mais, que é a... Como é que é? Acho que Sonari, cara. Era uma branca com Floyd Rose. Muito Já ouvi bacana. falar. Tarraxa douradinha. Top. Toda a ferragem dela dourada, né? Mas o que eu tô usando já há um bom tempo, cara? Dá uma mostradinha ali pra galera, assim. Aí. Eu O que eu depois... tô usando já há um bom tempo aí? É a Tajima Stella, cara. A primeira vez que eu testei essa guitarra, eu gostei dela porque, cara, assim, o braço é muito confortável. E é uma guitarra assim, super versátil que qualquer coisa, qualquer estilo que eu vá tocar, ela me responde bem, Uhum. sabe? Pode ser com o peso da P49 ou pode ser com qualquer outro estilo. Entendi. Ela Tem um responde muito humbucker, bem. os captadores. Um humbucker são 2 singles, né? Chave seletora de 5 5 posições. posições. 22 trastes. Bacana dela aqui, as tarraxa com trava. Com trava. Ah, que Então, massa, tu mete cara. umas alavancadas loucas lá, o Beth Ela dá uma bem segurada. louca, ela segura, cara. Sabe? Ela segura. Que massa. Ela não tem uma chavezinha, alguma coisa que defaz os captadores, Isso aqui. Zeca? Essa chavezinha aqui. Que massa, cara. Volume e tonalidade. Cara, não é muito pesadona, assim, principalmente tu vai tocar... Bem sei lá, versátil, né, cara? Tu toca de tudo muito com ela, né? versátil, tu toca de tudo com ela, cara. Que É guitarra. uma guitarra que, cara, assim, me responde muito bem. E, sinceramente, não pretendo me desfazer dela, por mais que eu tenha outras. Sim. Mas não pretendo me desfazer dela, porque realmente é uma guitarra... Cara, que legal. Bem versátil, porque às vezes tem alunos meus que eles perguntam, cara, qual é a melhor guitarra? Eu digo, cara, primeiro quanto pode investir? Primeiro começa aí. É isso Aí aí. o cara vai lá, eu queria uma Stella, cara. É uma guitarra que já tá num outro patamar, né? É. Então, eu digo, cara, eu quero investir 1.000, vamos achar o melhor
com R$1.000 pra Isso te aí. investir, né? Mas claro que é uma guitarra boa pro cara ter, assim, que nem tu falou, acho que eu não vou trocar tão cedo. Se tu vai trocar, né, Zé? Não. Posso Daqui até ter outras. Outras, mas essa tu... Cara, onde... Bom, tu sabe bem, onde meteu o peso, ela te responde. Cara, vai pra um timbre limpo, ela te responde. É extremamente versátil. Uma guitarra excepcional. Cara, e falando de dica, assim, pra quem tá iniciando. Cara, se a gente for falar de pedal... Aí tem de tudo que é preço, que nem eu brinco, né? De tudo que é sabor, de tudo que é cor, né? Tem guitarra de tudo que é sabor. Então, tem de uva, tem de flox. O cara vai ir, né? Mas eu digo assim, o que tu dá de dica pra quem tá iniciando estudando como guitarrista, cara? Falando de guitarra. Tipo, eu tinha muitas dúvidas, assim. Pá, Thiagão, que era meu mentor. O que eu uso aqui? Cara, treina. Na minha época, exercício 1, 2, 3, 4. Daí escrevia na pautinha ali. Também não tinha internet. Quem tinha era de escada. E era muito... rico quem tinha internet de escada. A gente guardava a folhinha que o cara passava e o cara dizia, me devolve a minha folhinha dos exercícios. Isso, né? Tudo as 7 chaves. Mas o que hoje eu vejo que a galera assim, né? Como a gente vai fazer essa pergunta, que a gente vai entrar no assunto do worship ali, né? Pra gente quase finalizar nosso podcast, não vai escapar dessa pergunta polêmica. Mas o que tu diz assim, o cara quer estudar a música, só que ele treina exercício, treina harmonia. Que dica tu dá pro cara, meu? Quem sabe tu estuda isso, aquilo. O que tu falaria pra essa galera que tá... Tu respondeu aí. A harmonia é essencial, né? Não, isso aí não tem como deixar de fora, né? Se o cara sair solando, o cara corre antes de engatear, né? Com certeza. Porque às vezes o cara decora ali as escalas e... e assim, ó, estuda harmonia, cara, que é pra te compor. Cara... Até mesmo pra entender os modos, né? É isso aí. Senão Até estudar mesmo pra harmonia. entender os modos, é isso aí. E com matéria de exercício, tem umas coisas, tem umas dicas que... sei lá, deu certo pra mim, né? Gente, ele não quis ligar a guitarra. Então eu vou deixar bem claro aqui que a guitarra não tá ligada porque ele não quis. Que nem tu falou nos modos, né, cara? Sim. Os modos... Quando eu comecei a estudar os modos gregos, daí foi quando abriu minha cabeça pra esse lance de, como é que eu vou... Que nem eu disse assim, eu sempre escutei muito rock, né? Uhum. Como é que os caras, o solo, o cara adivinha onde é que ele tem que cair, vai chegar, enfim. Aí quando eu comecei a estudar o lance dos modos gregos, aí foi quando o horizonte todo se abriu. Uhum. Né? E aí, eu ia memorizando os modos, cara, e nesse mesmo memorizar dos modos, já me servia de um exercício pra quê? Da minha palhetada. Claro. Né? E eu, queria treinar velocidade e tal. Na própria escala tu já fazia o teu exercício, né? Aí depois, cara, eu comecei a pegar algumas coisas um pouco mais específicas, algumas frases só, algumas coisas assim, tá? Mas, cara, e não adianta, a harmonia... Isso aí tu não pode fugir jamais. Né? Não dá pra escrever. Não. Isso aí tem que ter, cara. Cara, eu me arrependo muito de não ter estudado harmonia no início e ter, vamos lá, vamos fazer o solo, vamos fazer não sei o quê. Tá, pegava ali, decorava a escala maior, menor, a menor harmônica. É uma escala árabe ali, que às vezes o cara queria fazer e tal. Mas, cara, quando chegava no ponto de entender os modos, às vezes até o Alexandre da Dádiva dizia pra mim, assim, da banda Dádiva, Johnny, uma coisa que tu não entende, tu tá fazendo aí. Mas aí que tá, eu não entendi a harmonia. Qual é a nota característica que dá o lídio pra dizer é lídio? Tá soando lídio, tá soando elócrio, enfim, né? O eólio que a gente usa muito, que é o sexto grau, né? Que é o grau bem usado ali, Iron Maiden usa, enfim. Mas, tipo, às vezes a harmona, eu não sabia fazer harmona que dava aquela característica pro modo. Mas eu decorava um desenho, não é um desenho, é uma sonoridade, né? É isso aí. Então, eu me arrependo muito disso. Então, por isso que eu te perguntei. Tu falou, né? Realmente, gurizada, é a harmonia, né, Zé? É a harmonia. Até pra compor, né? Até pra compor. E assim, ó, cara, e legal, enquanto tu tá estudando, escutar de tudo. Né? Eu gosto muito de jazz, cara. Eu também gosto. Eu disse música clássica, cara, estudar de tudo. Tu não pode ser um bitolado. Claro, nós estamos falando de música de verdade, né? Sim, sim. Estamos falando de música de verdade. Tu não pode ser um bitolado. Mas tu só escuta rock, não, cara. Não. Exatamente. Se tu pegar a minha playlist aqui no celular, cara, que nem eu disse, aqui tem moda de viola, aqui tem o samba aquele de raiz, tem música clássica, tem jazz, tem de tudo aqui. Porque tudo vai me trazer um aprendizado. Porque teve uma época, e eu vou citar isso aí porque... Quando a gente fala de rock, principalmente entrando no metal, tu citou Iron Maiden, por exemplo. Aí, né? Pô, tu pode ver sempre, tudo muito... não me crucifique os fãs de Iron Maiden, tá? Não tô falando mal dos caras. acho os 3 guitarristas ali... Sim. Brutais, os caras. Mas se for falar harmonicamente assim, é tudo muito igual, né, cara? Igual. Eu não me lembro qual foi o guitarrista falando sobre isso aí. Acho que foi o Rodrigo Flauzino, uma coisa assim, falando sobre isso aí.
E ele tem uma banda cover do Iron Maiden. Uhum. Tudo muito igual, assim, né? É verdade mesmo. Então, assim, ó. Teve uma época na vida que eu estudei uns lances que eu achei muito bacana, que era acordes do jazz para o rock. Que legal. Então aquilo aí me faz fugir um pouco. Talvez isso dê muito certo, porque o brasileiro já tem uma outra musicalidade também, né? Pode ver. Escuta o Angra, por exemplo, o que os caras fazem ali, cara, misturando com música brasileira. Exato. Algo excepcional, né, cara? É fantástico. Mas então isso me ajudou bastante, assim, acordes do jazz para o rock. Isso me ajudou bastante quando eu comecei a compor muito em cima disso aí, que daí tu sai daquela coisa muito tradicional, né? Os caras estão... Sim, eu não liguei, né, cara? Não ligou. Aí, galera, viu? É aquela... Sim. É só assim, né? Até uma coisa interessante, eu vou dar um exemplo do músico Verbo. Né? Eu cantando é meio fora da casinha, né, cara? Então... então tudo que sei, tudo que sou, todas as coisas que posso. Sim, sétima e nona e o diminuto ali. Isso. Então tu começa a colocar outras Que coisas. ficou muito legal. Pra sair daquela coisa tradicional. Perfeito. Antes do sol, que nós estamos, né? Opa. Tu começa a colocar outras coisas que, vamos dizer assim, bem a grosso modo, cara, até vai dar um enfeite na música, vamos falar em grosso Cara, modo, e assim. fica legal demais, dá uma textura, né? Dá uma bem textura assim. diferente, né? Que nem a música Resgate Perfeito. Ela começa muito diferente a intro dela, né? Deixa eu lembrar. Deixa eu me lembrar, cara, eu não lembro lá. Aí cai no sol. Sim. Já deu uma outra história pra música e não fiquei naquela coisa, Não, ficou muito triste a intro aí, cara. sabe? Que nem eu falei, eu sou suspeito de falar, eu gosto das músicas, né? Apesar que tu não gosta do CD, Não, eu por gosto. favor, daquele CD. As músicas são muito boas. Então, tu respondeu pra galera, né, Zeca? É harmona, não adianta, cara. Pro cara compor, pro cara... E pro cara entender uma... É que nem eu falo pros caras, os caras vêm estudar aqui, tu sabe... teoria musical básico ali dos... Agora me fugiu a palavra. Do campo harmônico ali, cara. 2 tons de diferença, 1 tom de diferença, os intervalos musicais. Isso. Tô ficando velho. Intervalos musicais. Eu, cara, não sei o que é uma terça maior, uma quarta justa, uma sexta maior. Pô, tu tá fazendo os acordes, cara. Tá tudo aí, cara. Aí daqui a pouco tu vai entender, o que é o lead? Pô, tem a quarta aumentada como característica. Aí tipo, o que é uma quarta aumentada? Pô, se eu não sei o que é uma quarta justa. Porque tem 2 tons e meio da tônica, ou por que é quarta diminuta, ou quinta diminuta, enfim, Isso, posso ter errado aqui em algum termo. Não, e aquela coisa, cara. Mas é importante pra... aquela coisa, eu quero escrever uma música, tá? E cara, eu quero retratar naquela música algumas coisas, uns acordes que me dê... Cara, eu quero fazer uma coisa tipo melancólica. Cara, eu vou usar um menor com nona, por exemplo. Exato. Né? Eu quero uma coisa mais alegre, mais festiva. Vamos usar um ADD 4, 9. E se tu olhar, não é nada de difícil, só que o cara correu antes de engatinhar, andar. E nós estamos falando uma harmonia que não é complexa, tem aquelas coisas muito mais complexas, Sim, né, se a gente entrar em acorde cluster. Não. E aí outras coisas, né? Não, claro. Já Mas fica... é legal estudar harmonia. É legal demais, né, cara? Claro. E pra nós finalizar, eu deixei essa pergunta por último. Meu gente. Deus. Olha só. Meu Deus do céu. Eu tô perguntando pra todo mundo. Eu tava olhando, revendo os podcasts que eu fiz, que fazia um tempo que a gente tava parado. Mas é sobre worship, né, gente? Não vamos escapar. É o que a gente vive hoje. É um estilo musical massa pra caramba. Eu gosto. Apesar de que eu não vou deixar minha opinião aqui, vou deixar pro Zeca. Né? Apesar de que eu penso que poderia, né, a gente mesclar. Não tô generalizando outras coisas. Tem já uma galera que vem mudando, né? A gente já vem ouvindo há um bom tempo o worship, né? Que na verdade é uma música de adoração, né? Sim. Worship é adoração em inglês. Essa é outra parte que eu também serei crucificado. Vai ser, eu vou deixar tudo pra ele. Eu não vou falar o que eu penso. Se bem que cada um tem a sua opinião e tá tudo certo. Mas o que tu acha hoje sobre o worship dentro da igreja, cara? Assim, ó, Porque tu tá nesse âmbito, Zeca. Tudo que é demais em exagero acaba enchendo o saco, falando bem do português, Sim. assim, né? Agora, porque eu gosto de metal e eu sou o ministro lá da igreja, nós vamos meter metal, 40 agora é minutos só de metal metal. pra igreja. Então, cara, eu só penso assim que não pode ser demais. Só aquilo ali.
Só aquilo ali. E infelizmente, em muitas igrejas tem se tornado só aquilo ali. Sabe? Que nesse dia eu tava vendo no... Vou dar 2 exemplos. Um que eu vi e o outro que eu postei. Tava vendo nas redes sociais, o cara botou ali, introduções das músicas das igrejas lá dos anos 2000, 2010. Cara, cada coisa espetacular, assim. Hoje não, tudo é aquela mesma coisa ali. Até uma vez, eu tinha muita curiosidade de saber por que tinha que ser sempre aquilo ali. Aí eu tocava... Sim. Não me crucifica, pelo amor de Deus. Ele Não, tá fazendo gente, responder. Deus o livre. Eu disse assim, ó, não é que não seja legal, mas é que não pode ser sempre o mesmo. Então eu tinha essa curiosidade de perguntar, mas por que sempre tem que... Tu não tem mais aquelas introduções, aquelas coisas bacanas? Aí um cara disse pra mim, não, cara, que isso aí dá ideia do louvor ser contínuo, que ele não para. Cara, eu não consigo concordar com isso, cara. Mas enfim, não me crucifique, pelo amor de Deus. Não, é bem complicado. Na verdade, eu queria saber a tua opinião, porque sempre pergunto, até porque eu gosto de worship, cara, eu escuto muito. Se tu olhar, a maioria da minha playlist é worship, eu gosto, mas eu não deixo de escutar outras coisas. Aí é que tá. Entende? Tu não deixar de escutar outras coisas. E eu acredito que... Que faz muito bem pro ouvido da gente, claro, né? E eu acredito que na igreja, cara, tu tem lá, sei lá, 40 minutos, 45 minutos de louvor com a igreja. Cara, e a igreja é povão, né? Povão, cara. O que nós tínhamos antes? Né? Tu tinha vários tipos de canções, cara, entendeu? E aí, entrando nessa aí também, tem um lance que eu ia citar também, que eu acabei postando nas minhas redes sociais, eu botei lá a música Amigo de Deus do Ademar de Campos. E aí eu botei ali, é isso que eu me refiro, essência. Aí teve um camarada que botou lá, disse assim, cara, tem que entender que é diferente, as músicas do tempo dos nossos pais era uma, do nosso tempo é outra, e dessa geração é outra, cara, mas o que eu falei, eu não falei sobre o tipo, eu falei sobre essência. Sim. As músicas do tempo do meu pai lá e da minha mãe podia ser com gaita e violão, mas tinha essência. Eu me criei na Assembleia de Deus desde pequeno, cara, onde só tinha gaita e violão. O meu pai era gaiteiro também, sempre. E com essência. Depois veio a nossa geração, né? Já trabalhando mais, enfim, muito mais tecnicamente, já uma coisa mais estudada e tal. Não perdeu a essência. E hoje, muitas dessas músicas assim, talvez porque virou modinha, talvez algumas delas perderam a essência completamente, cara. Ou nem tiveram para perder. Então tem que cuidar muito disso aí, cara. Não é que eu também não goste, mas é que quando é demais, e infelizmente ficou só isso aí. Sim. Só isso aí. Eu tava numa igreja um tempo atrás aí, onde tava se beirando seus 45 minutos, 50 minutos de louvor com a igreja, e onde eu sentia a igreja cansada, cara, porque era 40 minutos só daquilo ali. Só daquilo ali. Sabe? Então não é que não possa ter. Pode ter, mas não precisa ser só aquilo ali. Sim, tem uma galera que já às vezes tá dando uma mesclada. Eu escutei o F-Hope lá na igreja e eu gostei bastante, umas guitarras mais pesadas, né? Não porque eu gosto da guitarra pesada, não, porque eu até tô ficando mais velho e eu tô quase escutando só Kennedy mesmo, né? Pô, cara, eu sou mais velho que tu e continuo escutando. Porque a música ela não tem idade, né? Não, tanto que a gente vai morrer escutando Sweet Child of Mine lá, o solo do Slash, que a gente vai bater as botas e vai ter um gurizinho que vai escutar, que foi aquilo? Porque isso aí. aquilo, né, querendo ou não, se a gente escuta ou não, cara, aquilo foi... Não sei como é que o Slash criou aquilo ali, né? Falando do solo em si, sim, né? Então, a música ela não tem idade, mas é como tu falou, é o que é demais, assim, né? Eu vou pra igreja, me derramo na presença do Senhor, eu gosto, eu amo, porque eu tô conectado ali. Mas falando musicalmente, às vezes tu precisava dar uma quebrada. Que nem, tô usando o F-Hope, mas tem várias bandas, tem o Morada. Tu vê que os caras estão botando uns negócios diferentes, mas onde a gente ouve o pad na tônica lá um tempo todo. Cara. Em algum momento, pro cara que... né, gosta também da parte musical, porque as pessoas hoje na igreja são muito atraídas pela música. Com certeza. Um baita canal. A música sempre foi assim, né? Sempre foi. Né? Então a gente sabe que tem gente que chega numa igreja e diz, cara, bom o culto, mas o som é horrível. Né? Esse lance aí, eu sei que o nosso horário já, mas esse lance que tu falou que a música atrai, cara,
Basta ver o que rola hoje aí fora, cara. Os caras não sabem nem o que tá dizendo, mas o ritmo pegou, já sai dançando, já sai. Às vezes tá xingando a mãe do cara, qualquer outra coisa. cara. Só que o cara nem escutou o que ele disse, cara. Cara, bem isso. Mas porque tem um ritmo contagiante que faz dançar, show de bola. E tá valendo pra eles. Né? E talvez seja esse o problema, assim, de que tá acontecendo. Tá demais. Sim. Só aquilo ali. Só aquilo ali. E isso não. Acredito que podia dar uma certa mudada, né, cara? Cara. Talvez para essa. Porque isso começou muito na novíssima geração, né, Johnny? Sim. E talvez isso. Será que tá faltando referências para eles ou não? Eu não sei dizer isso aí, cara. Referências de compositores e tal. Que tem um cara que eu. Cara, que eu comecei a compor escutando muitas músicas desse cara. Daniel Vieira Ramos Filho. Pra mim, ele é o top das galáxias, irmão. Até quem nunca ouviu falar, tem que conhecer a história da música, principalmente a música cristã. Uhum. O Daniel fez parte do Novo Alvorecer, que é o primeiro, vamos chamar assim, na época chamava de conjunto, né? Depois que virou banda e tal. O conjunto evangélico que surgiu. Os caras são de 66. Cara, as composições do Daniel é algo inexplicável. Se tiver outra oportunidade, eu quero falar muito sobre isso aí, porque as composições do cara são. E aí, fora isso, tem vários outros. Então, essas referências que a gente tem que ter para que a gente não faça sempre do mesmo e aquilo fica monótono. Sim. Entendeu? Que nem eu falei, citei aqui da música do Ademar de Campos, Amigo de Deus. Cara, o que é essa composição, velho? Não, demais. E assim tem tantos outros. Né? A gente que é da geração, Ademar de Campos, Azaf Borba, enfim, a comunidade que tinha lá, a Coinonia. Uhum. Cara, essa geração. A gente sempre vai ver, hoje é uma geração, antes era outra, então hoje toca isso, né? Mas tem uma gurizada, cara, que se tu pegar assim, claro, não dá pra generalizar. Não. Que estão querendo dar uma mudada no negócio, que também estão vendo que, né? Como eu falei, não crucifiquem a gente até porque onde eu vou é worship, tá tudo certo e eu curto demais e tá lá nas minhas playlists. Hoje eu posso dizer que é 90%, mas é como eu te falei, eu, por exemplo, né, não deixo de ouvir assim como tu, né? Tem muita música cristã de rock pesado, ou enfim, até às vezes eu tô afim de escutar um André e Felipe, um Elias Eliseu, que é sertanejo universitário, que tem uns arranjos maravilhosos e às vezes nem parece ser sertanejo. Não. Né? Ou pega um Adam Gregory aí, que é tipo country, ou aquele, como é que é o nome do cara? Agora eu vou esquecer o nome dele, mas é um americano também, que tem umas músicas bem... Eu gosto do pop, que é guitarra, com umas batidas eletrônicas. Lincoln Bressler, que é legal também, que mistura umas guitarras country com os rock, com os negócios, que é cristão. Então, o cara tem que dar uma aberta na mente, isso aí que né, tu tá mano? dizendo. O que tu citou vários nomes aí, vários estilos. Cara, é isso que tem que haver na cabeça de uma pessoa que tá pendendo pro lado da música. Eu quero ser músico. Não interessa se tu vai tocar essa guitarra, bater violão. Exato. Cara, mas tu tem que escutar tudo que é música. Pra te não ficar bitolado de uma coisa só. Várias pessoas me perguntam, mas tu escuta só rock? Não. Não, claro. Eu não escuto só rock, cara. Que nem eu disse aquela hora, tu vê a minha playlist no celular aqui, tu te escandaliza até. De tanto estilo de um do outro tem. Então tu tem que escutar várias coisas pra não ficar bitolado numa coisa só, né? Sim, sim. E aí, cara, o teu horizonte musical, ele vai se expandir pra caramba, né? Porque tu vai ter várias ideias, várias referências, e aquilo aí tu começa também a montar a tua identidade, e assim vai, cara. É que nem os solos que eu tô ouvindo em algumas músicas hoje, já tá mudando. Antes era o solo do tininini, agora já tem um... Já tem uns bend, já tem umas notinhas a mais. Não tô dizendo que o cara tem que fazer correria. Não. Né? É porque a gente que tocou no rock, muitos caras falam, os caras são fritador. Não, cara, tocar aquilo que a música pede. Mas eu já comecei a ver que os caras estão dando uma mudada nisso. O solo já dentro do worship já tá mais melódico. Já tem uma pitadinha musical. E eu acho que é isso, cara. O cara sentia a música. Que nem tu falou, citou Angra. Os caras botam uns negócios no meio das músicas, umas batidas de berimbau, uns negócios meio... Né, umas bossa nova. Tu pega o CD do Kiko Loureiro lá, os antigos dele instrumental. Meu Deus, cara. É excepcional. Tu vê assim, tu vê o Kiko Loureiro, eu vi ao vivo o Kiko Loureiro daqui ali. Parecia um CD tocando, tu não pode. Aí daqui a pouco ele tocava uma bossa nova e tu...
Nossa, daqui a pouco um jazz. Tá, mas quem ouve... Ah, não, só guitarrista fritador. Não. Aí tu vê o quanto faz bem o que tu falou, de abrir a mente, Claro. de ouvir outras coisas. Mas, cara, pra nós finalizar, o que tu deixa de recado aí pra galera, Zeca? Primeiro, eu quero te agradecer por esse tempo e te pedir desculpa se eu falei alguma pergunta que Capaz, cara. a gente tá voltando, né, gente? Eu tenho muito que aprender ainda, né? Cara. Nem sei entrevistar direito, tô aqui com o podcast. Cara, eu que agradeço, assim, muito bacana, tá? Eu gosto de conversar sobre música, então eu que agradeço essa oportunidade que tu deu aí. E pena que o tempo sempre é muito curto, muito escasso, Sim. porque é um território que o cara tem pra... Sim, né? Mas o que eu deixo, assim, uma dica e tal, cara, começou a estudar, não interessa que instrumento for, escuta bastante coisa, não fica bitolado numa coisa só, busque várias referências, né? Eu não tenho, se tu me perguntar um guitarrista de referência, cara, eu não consigo te citar um. Eu vou citar no mínimo uns 40 aqui. Com certeza. Entendeu? E também não é porque eu sou guitarrista que eu também tenho que... Não, eu escuto de tudo, né, cara? De tudo. Até uma coisa muito, que as pessoas acham engraçado, que eu sempre, quando eu tô... Se eu tô escutando alguma coisa assim que não é pra mim compor e tal, na verdade, eu nunca me imagino tocando guitarra, né? Não, nunca me imagino tocando guitarra. Ou eu me imagino tocando bateria. Assim, bravo, né? Ou tocando baixo. É assim. Olha eu só. Nunca estudei nem bateria nem baixo, entendeu? Mas é aquela coisa assim. E sempre quando eu escuto uma música, cara, não interessa o estilo, eu procuro captar tudo de todos os instrumentos ali. Ah, como é que tu faz isso? Não, cara, eu sei lá, eu pego um fone, eu tenho um fonezinho bom, tá? Escuta, tu consegue. E assim tu vai, cara. E tu vai aprendendo muitas coisas ali. Muitas coisas de harmonia eu ainda faço assim, cara. Pá, eu escuto específico muitos instrumentos ali. E daí a coisa vai surgindo, sabe? Que massa. Então é legal, assim, o pessoal que tá começando, enfim, já num momento intermediário e tal, a gente fazer isso aí, cara. Escutar bastante coisa. Não só de agora, o atual, mas coisas um pouco lá de trás também. Importante. Que é muito importante, cara. Sabe? Tem umas coisas muito bacanas lá de trás, cara. Que, meu, te dá uma... Eu tenho muito vinil, sabe? Agora que eu tô sem o aparelho pra tocar, mas eu gosto de escutar vinil. Cara, tem umas gravações ali que tu escuta umas coisas assim... Pá, que bacana. E que época foi feito isso? Foi feito, sei lá... 82. Cara, eu tenho um vinil lá, eu sei que já tá acabando o tempo, mas eu tenho um vinil lá de... Sei lá, antes do Homem e a Lua, cara. Porque tem uma música que os caras, o nome do disco é o do Univoz, a dupla. E o nome do disco é O Transplante. Então eles cantam ali que o homem tá tentando ir à Lua, se Deus permitir, o homem chega lá. O homem tá tentando fazer o transplante, se Deus permitir, ele vai fazer. Então veja que anda isso aí, né, cara? Tudo isso me traz um aprendizado, cara. Pode ser esses discos lá dos anos 60 e... Porque daí, outra coisa que também, que tu vai vendo, o que evoluiu, né? E onde é que eu tô nessa evolução. Então, é uma dica que eu deixo assim pro pessoal. Que massa, cara. gente. Gente, esse cara aqui é um cara muito fera. Mais uma vez, eu vou te agradecer, Zeca. Eu que agradeço, cara. Se vocês colar nesse cara aqui, ele tem muita coisa pra ensinar pra vocês aí, a galera que tá começando. E só valeu esse bate-papo, cara. Vai ficar registrado aí nessa volta do Johnny Cast. Tenho certeza que a galera vai curtir. Nos próximos dias aí a gente vai estar postando. E vai ser massa demais, cara. Porque vai ficar registrado. Daqui a um tempo a gente vai olhar e vai dizer, Zeca, lembra lá que a gente trocou aquela ideia? E foi algo tudo espontâneo, né, cara? Não foi nada premeditado. E, cara, só que Deus te abençoe. Cara, eu agradeço, Deus te abençoe também. Aí, vamos esperar fazer outros futuramente, né? Vamos, quando sim, a estrutura vai melhorar, né? Eu já achei show de bola, assim. Hoje a gente tá com uma câmera e tal, mas, né? A gente vai começar a melhorar as coisas. Vai ter mais coisinhas, cafezinhos, enfim. Isso. E aguardem que vem aí antes do sol, hein? A música nova do Zeca aí, fiquem ligados. Gente, obrigado. Se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal. Vou deixar aqui pra vocês o linkzinho, tá? Johnny Cast, direto da Atos Produtora, com mais um podcast. Até a próxima. Valeu.